Salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei! Abençoada sexta-feira, abençoado dia de estarmos na presença do Senhor, abençoado dia de estarmos fazendo o nosso jejum, as nossas penitências, e que possamos mesmo, que o Espírito possa oprimir a carne nesse dia para que nós não tenhamos seus desejos. Para que hoje o Espírito Santo nos guie e nos leve ao encontro de Deus, ao encontro pessoal de contemplação, e desejamos a conversão em nosso coração e toda a graça divina da misericórdia do Senhor. Eu, Danilo Padovan, Projeto Metanoia, Vida e Propósito, estou aqui com você mais um dia para fazer a Lexio Divina, o nosso estudo diário da Santa Palavra, para juntos podermos contemplar esses mistérios, para juntos podermos contemplar o mistério de Deus, aquilo que o Senhor quer nos dizer através de sua palavra, através do seu ensinamento, através daquilo que Ele tem guardado para nós, não só nesse dia, mas para toda a nossa vida. Amém? Já te convido a você deixar o seu like e principalmente que você comente nesse vídeo, que você possa deixar o seu joinha aqui. Eu vou responder o seu comentário, tá bom? Todos os comentários que forem feitos, e principalmente que você se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa receber a palavra do Senhor. O evangelho de hoje se encontra no Evangelho de São João, capítulo 7, nos versículos de 1 a 2, 10, 25 a 30. Festa dos Tabernáculos. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos. Mas, quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo, mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou. E vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui mais uma palavra aonde João vem nos colocar a mais uma perseguição de Cristo. Porque naquele momento em que Jesus estava para ir até aquele local, já estavam todos falando sobre seu nome, todos já sabiam quem ele era, todos já sabiam das curas, das graças que ele operavam, mas mesmo assim havia as pessoas que não estavam convertidas de coração e que queriam prender Jesus, e que queriam levar ele ao julgamento. Porém, não era o momento, ainda não era a hora de Jesus ser preso, né, de ser ainda condenado, crucificado. Então, por isso que as pessoas ainda não o tocavam. Mas o que é isso? Você vai perguntar, Danilo. Porque o Espírito Santo pairava sobre ele. Jesus era Deus, mas o Espírito Santo era a graça, a porta, o momento em que fosse para acontecer a prisão, o momento de Jesus para ele sofrer por nossos pecados, o Espírito iria permitir. Por isso, nenhuma mão tocava em Jesus. Por isso que ninguém se aproximava de Jesus para prendê-lo. Faziam as acusações, porém não completavam a prisão, não completavam o julgamento que iriam fazer para que Jesus sofresse ainda naquele momento. Ainda muito havia de acontecer. Jesus ainda precisava trilhar um caminho aqui na terra para nós ainda muito grande, né? Antes de acontecer o seu momento da paixão. Mas principalmente, Jesus está sempre junto com os irmãos, que são os apóstolos, que são os discípulos. Aqui, quando nós dizemos os irmãos, nós podemos colocar os 12 discípulos, aqueles que ouviam direto do Senhor. Vamos entender bem. Jesus tinha vários seguidores, vários discípulos, e os apóstolos, que eram os 12. Estes bebiam da fonte da graça de Jesus, caminhavam ao lado de Jesus. João, Pedro, né? Até mesmo Judas Iscariotes. Todos estavam ali pertinho do coração do Senhor e podiam contemplar a face de Jesus. Esses 12 tinham a amizade, a irmandade de Jesus. Por isso que ele era próximo deles. Por isso que quando se diz assim,
no versículo 10. Mas, quando seus irmãos tinham subido, aqui estamos falando diretamente dos apóstolos, dos 12, aqueles que caminhavam ao lado de Cristo. Então, quando aqueles que se decidem fazer a vontade de Deus, o Senhor os chama de irmãos. Por isso que muitas vezes os consagrados, nós consagrados chamamos um ao outro de irmãos. Por quê? Nós nos propomos a viver uma vida totalmente de escravidão a Jesus através de Maria. Não aqui para se vangloriar, não aqui para vangloriar uma pessoa ou outra, não. É porque é a forma que nós temos de proximidade, né? Um com o outro, assim é com Jesus, né? E essa é a proximidade que nós temos que ter com Ele, né? Mas o Senhor vem nos colocar nessa palavra também, principalmente no versículo 28b. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Porque diziam apenas que Jesus era de Nazaré, filho de José, filho de Maria. Então, mas eles não sabiam que ele era filho de Deus, ainda não reconheciam que ele era Deus, que ele era enviado do Pai para a terra para nos salvar. Essa é a forma que Jesus queria que eles entendessem quem ele era. Entretanto, não vim de mim mesmo, ou seja, o Pai o enviou. Mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Como que a pessoa quer conhecer a Deus, né? Os judeus queriam conhecer a Deus, se não tentavam conhecer a Jesus? Pelo contrário, o condenavam, falavam mal, esbofeteavam tudo aquilo que Jesus falava para levá-lo de volta de uma forma negativa. Então, como que vai conhecer a Deus se não conhece quem Deus enviou, que é o seu próprio Filho, que é Jesus, né? Eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou. Jesus conhece Deus, ele sabe quem é o Pai. Ele conversa com Deus o tempo todo. Jesus tem os momentos que ele se retira, depois de atender toda a multidão, para estar com Deus Pai, para conversar, para ouvir, para falar com Deus. E Jesus é Deus, né? E mesmo assim, ele mostra-nos nas passagens a ligação com Deus, através da conversa com Deus Pai. E assim nós devemos conversar também no nosso dia. Meus irmãos, essa palavra ela é muito linda, e ela vem nos dizer também para aqueles que são perseguidos, aqueles que vivem a perseguição diária, né? Talvez você seja perseguido na sua paróquia, talvez você seja perseguido dentro da sua casa, pela sua família, pelos seus amigos. Não desista, tenha força, peça o Espírito Santo de Deus, através de Maria Santíssima, para que ela te fortaleça. Peça a proteção de São José, aos santos anjos que sempre te levem no caminho do Senhor. E que você possa nessa quaresma e nessa sexta-feira, principalmente, pedir a conversão do seu coração e pedir a santidade de vida. Caminhar em santidade. Amém, meus irmãos? Salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei. Abençoada sexta-feira, que Deus te abençoe.